Oi galera, começando mais um vídeo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao PTK e Pipoca. Sou o Patrick Ascioli para quem ainda não me conhece e hoje nós vamos falar de Nosso Sonho, a história de Claudinho e Buchecha, um filme aí que estava muito aguardado, acabou de chegar aos cinemas aqui do Brasil, dirigido aí pelo Eduardo Albergaria e trazendo Juan Paiva e Lucas Penteado aí nos respectivos papéis de Buchecha e Claudinho, contando essa história aí deles desde a infância, quando eles se conheceram aqui na minha cidade de São Gonçalo, até estourarem para o Brasil inteiro e terminando aí no acidente que causou o falecimento do Claudinho e um pouquinho mais além. E eu vou trazer para vocês aqui todas as minhas impressões sobre este filme que demorou até demais para existir. Mas primeiro, pedir para você já o seu like também, para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. São 3 cliques só, enquanto você vai fazendo, vou rodar a vinheta para a gente falar aí de Nosso Sonho. A primeira impressão que eu tenho quando eu assisto o filme, né, termino de assistir o filme, é que a gente está vendo ali um pedaço da história do Brasil. E isso não só porque, obviamente, Claudinho e Buchecha são personalidades brasileiras, né? Marcado a história do funk, da música, terem mostrado para o mundo 2 homens negros, né, que saíram da favela, saíram da periferia, contra todas as possibilidades e revolucionaram o funk melody, estouraram no Brasil inteiro, participaram de programas de TV, tudo que a gente já sabe, mas eu penso também sobre um pedaço da história do Brasil, porque a gente vê muito do que era o Brasil anos 80, do que era o Brasil anos 90, em formas de se viver, em ambientes que a gente vai vendo ali, figurino principalmente, e um pedaço da história aqui de São Gonçalo, que é minha cidade, e é muito legal também ver o quanto eles popularizaram vários lugares daqui, nas músicas, também de várias periferias, comunidades de outros lugares do Rio de Janeiro, e é muito importante a gente ver isso retratado agora aí no cinema, que a gente já via retratado aí nas músicas deles. Interessante a gente ver toda essa questão, toda essa transição sendo posta ali e ver esses meados dos anos 80, boa parte dos anos 90, o começo dos anos 2000, toda essa formação, os churrascos de família, os figurinos também, os cenários, a gente vê coisas que a gente fala assim, nossa, isso era muito real antigamente, né? A coisa de mexer na antena, de botar o bombril e não sei o que, e as situações na favela, né? Os bailes de favela que a gente tinha antigamente, né? Então um pedaço da história do Brasil que eles não precisam estar grifando essas coisas o tempo todo dentro do filme. É tudo muito natural e é tudo muito feito para saltar aos olhos, para você perceber de uma forma que não fica ali o tempo todo. Olha para isso aqui, olha para isso aqui. Mas está ali de forma tão coesa, tão bem pensada, tão bem articulada dentro da narrativa, que automaticamente se te salta aos olhos. E isso para mim já é a primeira coisa que me chama a atenção aqui. Eu gosto da direção que o Eduardo dá aqui, porque eu acho que ele dá o tom realmente necessário. É um filme que ele é todo emocional. E eu digo isso porque tem toda essa questão que a gente vê, esse momento do Brasil, essa história do Brasil ali culturalmente, e, né, em questões que eu acabei de comentar aqui. Existe essa emoção de ver, como eu falei, 2 caras negros saindo da periferia, da favela, etc., e alçando voos tão altos, viajando o mundo, fazendo coisas que eram impensáveis para eles, principalmente à época. Para mim já tem essa emoção de ver coisas da minha cidade, lugares que eu conheço tão bem, como eu também já comentei. É muito legal também a gente ouvir as músicas. Eu era muito, muito, muito fã deles quando era criança. Fiquei muito, muito triste quando o Claudinho faleceu. Então isso também é uma coisa que emociona, porque você vai ouvindo aquelas músicas, você vai lembrando de momentos, você vai lembrando de coisas que você viveu, né, de onde você estava em determinado momento, quando soube de quando ele faleceu, coisas desse sentido que vai te remetendo muito ao que você viveu naquela época e que vai também entrando em paralelo com o que está acontecendo ali na história deles dentro desse filme. E eu acho que isso funciona muito assim. É um ato muito bonito, muito importante para a história desses dois, para a história da música, do funk,
da favela. E isso é muito parte da nossa história como brasileiro. Eles fizeram um testamento histórico e esse filme atesta ainda mais, e principalmente para apresentar isso para novas gerações, para as pessoas, né, para jovens de hoje que talvez nunca tivessem ouvido falar ou não conhecem tanto a história deles assim, né, aprofundadamente. Eu acho que funciona muito. Acho que o Juan e o Lucas aqui, além deles terem uma química muito boa, o que era muito necessário para contar a história desses dois, mas eles também atuam muito bem, um grau de excelência muito bom mesmo. Inclusive, elogios à parte para o Lucas, porque conseguiu a dicção exata de como o Claudinho falava, com aquela língua um pouco presa ali e tudo mais, e ele consegue fazer isso, e eu imagino que não deva ter sido nem um pouco fácil assim conseguir. Ele realmente consegue e fica excelente assim. Tatiana Tiburcio também e o Nando Cunha ali fazendo os pais do Bochecha, também excelentes para mim assim. Eles conseguem passar todas as emoções. O Nando Cunha ali fazendo o pai, né, o Souza, as emoções conflituosas de você sentir raiva, ficar chateado com o cara, mas também sentir um pouco de compaixão, de pena até, e de achar, poxa, o Bochecha realmente não tem mais que dar a chance, não tem mais que ligar pro pai, mas às vezes você pensa, podia perdoar e tudo mais. E a Tatiana é também excelente ali, consegue também compor muito bem para mim. O restante do elenco, tirando esse quarteto, eles não têm muito tempo para brilhar. A gente tem também Isabela Garcia, a gente tem o Antônio Pitanga, a Lelê, a Clara Moneck, tá todo mundo ali, mas eles não têm muito tempo assim para brilhar, mas eu acho que eles compõem assim bem o suficiente com o que lhes é proposto ali dentro da narrativa do filme. Acho que a trilha sonora também não tinha como ficar ruim, mas tirando as questões de trilha sonora mesmo, de música deles, eu acho que as composições para os filmes e as questões de transição ali funcionam, e eu gosto inclusive da montagem. Eu acho que existem umas transições, uns blackouts ali, né, umas telas escuras só com som, ou às vezes sem som também. Eu acho que funciona também ali para poder dar um grau mais emotivo, para dar um punch, para dar uma situação ali de você captar aquilo sensorialmente para além da visão. E eu acho que isso funciona também. Eu acho que acaba sendo realmente um filme muito sensorial, porque ele consegue abraçar as nossas emoções com todas essas questões que eu já falei aqui, e é um audiovisual realmente feito para emocionar de uma forma realmente competente, e não assim para você realmente ter uma coisa sensacionalista ou fora de tom. Acho muito legal também como isso funciona aqui. Acho que esse inclusive é um dos vídeos mais difíceis, ou talvez o mais difícil que eu tenha feito aqui no canal, com mais de um ano, com mais de 200 vídeos, porque realmente é uma ligação emocional para mim muito forte. E eu achei esse filme lindíssimo. Achei que eles foram muito competentes em contar essa história, em mostrar pra gente o quanto que eles foram incríveis, pioneiros, foram fortes, foram caras sensacionais. Eu acho que até as partes em que a gente vê ali o momento em que o Claudinho estava evidentemente se despedindo, os pedidos que ele fez para o Bochecha, o último show em que ele participou, tudo aquilo ali deixava muito claro que de alguma forma ele sentia que alguma coisa ia acontecer, que ele não estaria ali por muito mais tempo. Se não fosse um filme baseado numa história real, a gente pensaria, nossa, muito clichê, muita invenção ali, como é que o cara ia saber disso, como é que ele ia estar sentindo e tudo mais, aquelas coisas que às vezes a gente quer questionar dentro de um filme. Mas aqui chega a ser assustador de certa forma, porque aconteceu. Como o próprio Bochecha ali, né, fala dentro do filme, já que ele narra o filme, o que faz até que um filme tenha um pouco mais da ótica dele. Então ele chega a falar, o Claudinho era um anjo, ele salvou minha vida várias vezes, e faz a gente realmente questionar essas situações por causa de tudo que a gente vê. Eu acho muito importante para mostrar para a nova geração, para os jovens agora, quanto eles quebraram barreiras. Eles levaram a favela, eles levaram a minha São Gonçalo, eles levaram o funk, a música de dois caras negros vindo de periferia para o mundo, estouraram no Brasil inteiro, foram pioneiros, foram incríveis, foram sensacionais. E agora fazendo finalmente assim o que é uma das músicas dele que eu mais gosto, né, que fala de cinema,
dizia, né, que agora a gente vai passar em Hollywood, e como a gente viu aí, o filme era um dos 6 concorrentes para representar o Brasil no Oscar, vai com certeza passar as fronteiras do Brasil e vai chegar em Hollywood. Então agora essa música faz ainda mais sentido, e a história deles virou cinema, e eu estou muito feliz que virou cinema. Então vai minha recomendação para você: vá ao cinema assistir Nosso Sonho, a história de Claudinho Bochecha. Garanto que você não vai se arrepender. Inclusive, depois que você assistir, volte aqui e me diga o que você achou. O vídeo de hoje então terminando por aqui, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se você já foi assistir Nosso Sonho, a história de Claudinho Bochecha lá nos cinemas, deixa nos comentários o que você achou do filme. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aproveita, me segue nas redes sociais. Tem sempre conteúdo por lá relacionado a filmes e séries, complementando aqui os vídeos do YouTube, e eu tenho certeza que você vai curtir. Tem muita informação, tem muita coisa legal mesmo. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau!